Corceleiras e corceleiros, tudo bom com vocês? Gabriel aqui na área, canal O Corceleiro, e esse vídeo é um vídeo de celebração, de comemoração, que exatamente hoje, há 2 anos atrás, eu estava pegando esse corcel aqui, e 2 anos depois, agora eu vou falar algumas coisas que eu fiz nele aqui, as minhas impressões também de ter um carro desse, né? Se eu me arrependi, o que deu de problema, o que deu de solução, enfim, para vocês se situarem aqui como é que é andar também com um carro antigo, ter um carro antigo, né? E não só exatamente um carro antigo, mas um carro antigo como carro de uso, né? Porque às vezes as pessoas têm essa impressão de que o carro antigo às vezes acaba ficando só numa bolha ali, né? E você acaba não usando ele. Claro que assim, eu não necessito de usar um carro constantemente. Assim, eu não uso muito esse carro, tanto que assim, desde que eu peguei ele com 73 mil quilômetros e meio, mais ou menos. Eu não peguei exatamente, mas eu sei mais ou menos que ele estava com 73 mil e meio, marcando aqui no odômetro. Eu não andei 9 mil quilômetros com o carro em 2 anos. Eu andei pouco, mas eu andei assim, pelo menos uma vez por semana eu ligo ele. E esse foi um dos motivos também de que ele nunca me deu problema no carburador também. Mas eu vou falar isso no decorrer do vídeo também em mais detalhes. Beleza, pessoal? Se você não conhece o canal, se inscreva no canal ou pense em se inscrever, sinta-se convidado a se inscrever. Não cobra nada, não paga nada, não dói o dedo e você fica sabendo as notificações aí para os próximos vídeos também. Se você gostou do vídeo, se você já é inscrito no canal, comente aí o que vocês estão achando dos vídeos. Eu sempre leio os comentários, sempre dou uma olhada, leio e com carinho, com atenção. Nem sempre eu respondo, mas eu sempre leio. Sempre quando eu posso eu respondo. E se você não gostou do canal, compartilhe com os inimigos também. Fazer o que é? Sim, vida que segue, a gente vai crescendo cada vez mais na plataforma. E eu agradeço a todos vocês que ajudam o canal. Pessoal, agradeço 5 mil inscritos no YouTube, agradeço todo mundo, hein? Chegamos aí esses dias aí, eu agradeço todo mundo que é inscrito no canal, a chegar a essa marca aí de 5 mil inscritos no YouTube. No Instagram tem 5,5 já, né? Passamos já de 5 mil, tá com 5,5 mais ou menos. Agradeço todo mundo, do fundo do meu coração, pela força que vocês dão aí, o Corcel aqui. Isso aí, um grande abraço para todo mundo e agradeço pela força. Em breve também tem novidades aí, o pessoal às vezes me cobrou já a camiseta. Tem algumas novidades que vão vir aí mais para frente aí, que eu estou fazendo uns esquemas aí com uma camiseta aí mais para frente. Assim que tiver novidades, eu vou falar mais aí sobre isso aí, pra gente fazer umas camisetas do Corcel aí, que a gente não acha por aí para vender também, né? Camisa de Corcel, a gente acha de outros carros aí, mas Corcel é difícil, ainda mais do 2, né? Então, aguardem aí que a gente vai ter novidades aí em breve, com parcerias aí bem especiais. Tive que pôr o carro para dentro aqui, pessoal, porque começou a chover. Curitiba é assim mesmo, Curitiba, se não tá chovendo, tá alguma coisa errada. Então, para começar, esse vídeo é para mostrar as minhas impressões com esse carro que eu tive em 2 anos, as coisas que eu fiz, né? E assim, a minha expectativa do que era ter esse carro, porque assim, a princípio eu não comprei ele para ser um carro de coleção, e ele nem é um carro de coleção, assim, colecionável, né? Tem muitas coisas nele que não estão originais no padrão, algumas eu consegui ir atrás e consegui as peças, mas mesmo assim, ainda como é o meu carro de uso, eu não posso deixar ele parado há muito tempo para que eu consiga fazer algumas coisas, né? Tipo, até a porta aqui também eu acabei não arrumando os podres que tem na porta e tal, por uma questão de assim, cara, o meu único carro de uso, eu prefiro ele estar à minha disposição do que ainda fazer essas coisas. Mas em breve eu quero fazer, né? Até porque eu quero também mais para frente ter um carro mais para ter essa coisa de mexer nele também, e um outro carro, um segundo carro para ter um carro para uso, né, que seria provavelmente esse aqui, um outro carro que teria mais nessa questão de mexer nele, né, aprender a mexer também, né, e deixar ele esteticamente mais um carro de coleção, mas a princípio não é o momento. Eu não estou em condições de fazer isso por enquanto, mas o meu objetivo é esse. Até uns tempos atrás eu consegui comprar um 82 bege do Alan, até agradeço o Alan aí, que também me ajudou, me deu umas peças aí também, mas eu acabei não dando o projeto adiante porque ia envolver muito dinheiro e questão de pandemia ali, quebrou muito as pernas.
e aos poucos a gente vai voltando aí à normalidade, mas ainda a situação ainda não está para tanto assim, né? E a questão desse carro aqui é que assim, quando eu fui comprar ele, eu fui comprar porque a minha segunda filha nasceu e eu precisava de um carro para uso, né? Porque andar de Uber, às vezes com duas filhas, com duas crianças pequenas, não é uma coisa que é muito prática, né? Ficar chamando Uber e ter cadeirinha também, né? Tem muitos Ubers que não andam com cadeirinha de criança porque leva multa mesmo, né? E para o cara andar com uma cadeirinha ali, ele perde espaço no porta-malas ou na cadeira. Não é nenhuma uma questão da culpa dos motoristas de Uber, é uma questão de realmente é um problema, né, mesmo, né? Você andar com criança, né, nessa questão. Então tive que comprar um carro para mim e fazia tempo que eu estava sem andar de carro, com alguns tempos que eu não tinha carro meu e alguns tempos que eu não tinha um carro mais antigo também. Que eu aprendi a dirigir em Belina lá quando eu tirei carteira, uns 15 anos atrás, mas eu fiquei muito tempo sem andar com esses carros da linha Ford, esses carros que foram os carros que eu aprendi a dirigir, que meu avô teve, foi uma carro de referência para mim. Então quando eu quis comprar esse carro era para ser assim, um carro que fosse funcional, né? Um carro legitimamente funcional, que eu confiasse no carro e que ao mesmo tempo seja um carro interessante, que eu gostasse de cuidar do carro, né? Porque eu já tive uns carros antigamente que às vezes, quando você não gosta do carro, você acaba não cuidando dele da melhor forma possível. Você acaba usando ele só como um meio de transporte. E às vezes eu pelo menos acabava negligenciando algumas coisas assim, porque tipo, tem dinheiro para fazer tal coisa ou para arrumar o carro. Eu fazia outra coisa em vez de arrumar o carro. Esse carro aqui, como assim, a questão de segurança também, né, ando com as minhas filhas e também já sou uma pessoa um pouco mais madura, não sou, né, então já tenho um pouco mais de consciência também, então assim, era um carro que precisava ser funcional e eu precisava confiar no carro. Então eu pesquisei bastante sobre o Corcel também, antes eu não tinha assim muito conhecimento, né? Muitas das coisas que eu falo no vídeo aqui eu aprendi depois que eu comprei o Corcel até, né? Que eu fui pesquisar mais a fundo, né? Materiais, né? Inclusive materiais de história, né? Como essa clássica edição aqui da Quatro Rodas com o lançamento do Corcel 2. Muita coisa que eu pesquiso, eu comecei a pesquisar depois de comprar o carro. E antes de comprar o carro eu pesquisei mais sobre o básico, sobre a mecânica, se era um carro confiável. Eu descobri outros canais também que falavam sobre o Corcel e eu vi que, cara, é um carro que dava para ser um carro do dia a dia, né? Então, a questão foi que eu olhei no anúncio, né, no LX, eu não estou fazendo propaganda do LX aqui, não ganho nada do LX, mas foi no LX, eu achei esse carro aqui que era do Cláudio, e eu fui ver ele lá em São José dos Pinhais, aqui na região metropolitana, e, cara, quando eu andei ele a primeira vez, assim, sabe quando bate um sentimento, assim, né, quando um carro, é diferente de se dirigir, eu estava antes, uns tempos atrás, estava andando com carros mais novos, assim, Clio, Gol, e até outros carros mais, né, automáticos, coisas, às vezes eu pegava para andar assim. E quando eu andei nesse Corcel, sabe quando bateu aquela coisa de, velho, isso que para mim é um carro, porque é a referência que eu tinha desde que eu era criança, assim. Então, não é uma questão de ser melhor ou pior, é uma questão do que eu sinto prazer num carro. E quando eu andei nele, cara, na hora me bateu, velho, é isso que eu quero, porque a mecânica dele tá muito boa. Embora eu falei, agora ele tem algumas coisas fora da originalidade, né? Porque assim, é um carro de mais de 40 anos, né? Então, é um carro que foi usado, né? Não é um carro que ficou parado, guardado, com quilometragem baixa. É um carro que tem... É igual eu falei para vocês anteriormente ali sobre a quilometragem, mas assim, provavelmente esse odômetro já virou já, porque esses carros nessa época só tinham 5 dígitos, né? Então ele ia até 99, girava, 99.999, ele voltava para o zero e provavelmente ele já girou mais uma vez ainda. Então assim, não é um carro com 83 mil quilômetros, não... esqueci de explicar isso lá no começo até. Isso é uma coisa que, inclusive, tem pessoas de má fé que ficam anunciando carros com esse tipo de marcação como se fossem originais. E, velho, dificilmente um carro desse vai ser original. Você vê pelo estado dele.
Mas é um carro que foi bem usado, assim, um carro que estava sendo bem usado até, mando um abraço pro Cláudio, se ele estiver vendo o vídeo, ele foi bem honesto comigo, assim, quando eu fui ver o carro, assim, é um prazer fazer negócio com pessoas desse tipo. E eu andei no carro e me apaixonei, falei, cara, isso é que é legal, assim, tipo, de andar num carro, não sei, tem um sentimento, né, de você andar num carro antigo, e assim, era um carro, eu tive, a minha experiência eu tive Belina Del Rey já, né, que eram carros mais modernos que esse, então o Corcel 2 aqui de 79, ele tem um aspecto um pouco mais de carro antigo do que o mesmo que eu estava acostumado. Mas eu, assim, confesso que tem alguns probleminhas que eu tive que me acostumar, principalmente por causa do câmbio. O câmbio do Corcel é uma coisa curiosa, porque mesmo em matérias de época, né, 4 rodas, Autosport, Motor 3, todas as revistas de época já criticavam o câmbio da Ford dessa época. E realmente ele tem uma dificuldade de engate ali, que se você não está acostumado com o carro, você vai ficar dando aquelas arranhadas. E você, por consequentemente, vai acabar estragando o câmbio do carro. Então, assim, no começo eu me bati um pouco ali com a primeira, a terceira e a primeira, a segunda e a terceira ali, que são as que a gente mais usa, né? A terceira, o engate dela às vezes é meio impreciso, você tem que ir meio na manha. A segunda às vezes dava uma arranhada, eu arrumei o suporte ali até, que eu mandei na oficina ali, o Valmir arrumou para mim o suporte que estava ruim. Às vezes dá uma arranhada e na primeira também. A primeira às vezes ela dá uma arranhada e isso eu notei que mesmo carro novo fazia isso. Então, tipo, provavelmente é um defeito de engenharia do carro, né, de construção do carro. Mas que se você se acostuma com ele ali, se você entende os engates, você acaba relevando e bola pra frente, assim. Bem, uma coisa curiosa, assim, que eu andei pouco com o carro, eu fiz algumas viagens não muito longas com o carro também, e a mecânica é uma mecânica muito boa, por eu estar sempre andando com o carro, o carburador nunca deu problema, apresentou problema desde que eu peguei ele. Eu bato ele, dou uma aquecida, né, eu não vou ligar ele agora aqui porque eu já usei ele hoje, não vai ser, até um dia eu quero fazer um vídeo de uma ligagem, né, ligar ele a frio, né, para vocês verem como é que funciona. Mas hoje eu já liguei ele já não vai dar, ele já vai estar um pouco mais aquecido, já vai ser mais fácil de pegar. Mas ele pega na primeira, tem que ligar um pouco o afogador ali, eu espero um pouco, mesmo ele sendo a gasolina, né, eu espero ele um pouco, dar uma estabilizada. E ando, eu nunca saio com ele, bato a partida e saio andando com o carro, não forço e nem gosto de andar com ele com o afogador ligado também, que eu acho desnecessário, assim, não sendo uma emergência também, até agora não precisei ligar ele com uma emergência para sair com ele, ligar e sair, não acho desnecessário, até para forçar o carro, né? Até porque onde eu moro aqui tem uma rampa ali para sair do meu prédio, então se eu não fizer esse pré-aquecimento ali, rápido ali, eu não consigo nem sair do prédio aqui direito. E assim, foram mais ou menos uns 8.000 quilômetros que eu andei com ele, quase 9. Foi pouca coisa, né, para 2 anos de uso, eu acho que é pouca coisa. Mas ele não me deixou nenhuma vez na mão. Eu fui para praia 2 vezes com ele, aqui no litoral paranaense. Fui para Santa Catarina também, uma viagem um pouquinho mais longa, né? Dá uns 300, 400 quilômetros ali, mas mesmo assim foi pouca coisa, né? E eu constantemente estou andando com ele, né? Assim, não deixo ele mais de uma semana parado. Mesmo quando eu não uso ele, eu pelo menos ligo ele, vou até o posto, calibro os pneus e mantenho. E isso que eu acho que também ajuda ele não ter me deixado na mão, porque o carburador não pega sujeira e tudo aquilo e ele sempre está funcionando, sempre você bateu, ele funciona. E é uma coisa importante que eu vejo que o carburador tem muito isso, né? Eu vejo muita gente que tem com carro a álcool, pior ainda, né? Às vezes a pessoa tem mais de um carro e fica fazendo rodízio, né? E às vezes o carro fica muito tempo parado e ele começa a apresentar problemas justamente por ele não andar. Então o carro tem isso também, né? Carro parado às vezes acaba dando mais manutenção do que um carro andando.
E ontem eu fui, até ontem foi curioso que eu fui para a praia aqui, foi uma viagem rápida aqui, que eu desci o litoral, eu sou de Curitiba, o litoral do Paraná fica perto aqui, né? Ficou 85 quilômetros ali, a Praia de Matinhos, e o carro foi muito bem, assim, eu acho que eu fui andando bem na maciota, até outras vezes eu já tentei andar um pouco mais rápido com ele, assim, até para entender essa relação dele, né, de velocidade. Acho que eu cheguei no máximo a 130 por hora com ele na outra viagem, mas enfim, como eu comando com a minha família, assim, né, eu prefiro não andar nessas velocidades altas, assim, não acho que é muito saudável e nem tem um porquê eu ficar andando rápido, né? Então ontem eu andei entre 80 e 100 km com o carro. A estrada são boas, mesmo a estrada sendo boa aqui no Paraná, no litoral tem boa parte dela é duplicado, acho que eu não peguei eu acho que não teve nenhum momento que eu peguei estrada simples, né? Foram sempre estradas duplicadas, tinha um momento, tem estradas às vezes até na serra que tem 3 pistas, mas tá tendo o único problema que teve foi que teve desabamentos agora, né? Há poucos tempos atrás aí teve bastante chuva no começo do ano. Teve bastante problema de desabamento aqui no Paraná, Santa Catarina, São Paulo, né? Então, assim, tem alguns trechos que estão em obras e isso que acabou complicando ali. Trouxe alguns problemas para a viagem. Mas, no geral, o carro foi bem, assim, não superaqueceu até na subida da serra, porque o problema, a obra que eles estão fazendo é justamente na serra, e na serra é onde é acho que o pior momento, assim, dessas viagens, assim, porque é subida e estava tudo parado, assim, né, e eu fiquei com medo do carro justamente aquecer, né, mesmo o carro andando devagar ali, né, eu estava andando, cara, você tem uma ideia, tem uns momentos ali que eu estava andando a 10 km por hora, às vezes até menos. Isso até acaba sendo um problema, porque o carro, tinha umas horas que o trânsito estava 7 km por hora, assim, sem brincadeira, a galera estava andando a 7 km por hora. E o motor começa a vibrar, né, ele está muito lento. Então às vezes eu preferia parar o carro, esperar o carro da frente se distanciar um pouco e para daí eu andar, e a galera de trás ficava nervosa, já queria que eu colasse na traseira do outro. Enfim, né, o povo se estressa na estrada, né? A gente tá com um clássico, andando com um clássico desse, a gente tem que andar na calma, cara, tem que andar na paciência e assim vai. Pessoal, Corcel na estrada, estamos fazendo uma viagem curta aqui, eu estou saindo de Curitiba para ir para o litoral paranaense aqui. É coisa rápida, né? O Curitiba é perto do litoral. E já pegamos um congestionamento aqui, acho que a gente andou pouco mais de 20 km, já teve acho que um acidente, alguma coisa, a gente não chegou nem na serra ainda. O Corcelão estava indo bem, de olho aqui na marcadora aqui de temperatura. O carro estava com óleo bom, conferi o óleo antes de sair, conferi o líquido de arrefecimento também. Vamos testar ele agora aqui, porque está bem calor e estamos bem parados e o carro está aguentando bem. A hora que estiver de novo na estrada eu volto com o vídeo aí, eu estiver rodando aqui, andando fluido. E lá embaixo na praia também, né? Seguimos aí, ó, dá uma filmada lá. Estamos andando aqui a 10 km por hora. Voltamos a andar, pessoal, voltamos a andar. Tinha obra ali atrás, ali tava uma pista única, ali tava tenso, o negócio ficou mais de uma hora ali por causa de uma obra do campo. Agora estamos voltando aqui, Corcel 80 por hora, andando bem na descida, na subida o bicho vai pegar um pouco mais. Oh meu Deus, vamos só passar aqui um caminhão. Passar um caminhão, passar mais um caminhão. E já ir para a pista da direita. Então, pessoal, até esqueci de comentar, uns tempos atrás eu arrumei o banco aqui no Correia Estofados, lá em Curitiba. O banco ficou bem bom, eu tava faltando um encaixe ali também para ele ficar firme, e ele deu uma arrumada nos estofados aqui nas espumas. Tá bem gostoso de andar aqui, a posição e tudo.
para viagens longas, né, principalmente, tá bem mais confortável, né? Eu quero ver como vai estar isso no feriado, pessoal. Isso aqui eu tô filmando na quarta-feira, véspera do feriado vai ser amanhã. Quero ver como é que vai estar aquela estrada ali, vai estar tudo parado mesmo. Beleza? Até daqui a pouco voltamos aí. Voltando aqui, pessoal, voltando para Curitiba. A estrada aqui tá bem boa, tá duplicada. Só tá com aquele problema que tá tendo obra na serra ali, né? Aí que tá demorando bastante ali, mas na ida foi tranquilo, vamos ver na volta. Na volta acho que vai dar tudo boa só. Também só que vai demorar um pouco por causa das obras, né? Mostra lá a estrada tá duplicada. Corcelão vai que vai, 80 por hora aqui vai suave. Andei mais ou menos isso, né? 80, uns 100 por hora, não quis andar bem devagarinho para passear só. Beleza, pessoal? Curtam aí um pouco mais aí das imagens aí que vocês verem a estrada. Lá em Curitiba a gente conversa. Bem, nesses 2 anos também, eu fiz muitas amizades também. Eu não vou conseguir agradecer todo mundo aqui que gravou com o canal, gravou com o seu carro. Teve gente que veio conversar comigo por causa do canal, fiz muitas amizades. Agradecer o Mário Witkowski que me deu uma coleção de 4 rodas, que eu gravei um vídeo com o Daniel, na oficina do Daniel, que era amigo do Ronaldo, que tem as peças do Corcel, e um conhece o outro, né? Eu gravei um vídeo com o Ronaldo, daí o Ronaldo me apresentou o Daniel me apresentou o Mário Witkowski, que me deu uma coleção de 4 rodas que ele tinha lá guardada e que ele não estava usando, que estava lá, que eu acho que ele até já tinha recebido que ele já tinha recebido essa coleção, e daí o Daniel falou que eu poderia ter interesse, então ele me doou essa coleção. E eu agradeço ele demais, cara. Eu não sei nem como agradecer ao Mário aí pela essa coleção que ele me deu, que é um dos grandes fontes de materiais que eu uso aqui. Tem mais de 300 revistas, a maioria 4 rodas, tem algumas autosports também, tem Motor 3, tem oficina mecânica. Então, assim, nesses 2 anos eu acabei fazendo bastante amizade com as pessoas por conta disso. Também no encontro lá que eu estou indo, no encontro no domingo no parque também, que é organizado pelo Girone e pelo Gustavo também, a Praça da Espanha, que também é organizada pela Glenis também. Aos poucos eu fui começando a fazer amizade com essas pessoas, e isso também trouxe assim uma coisa, cresceu o conteúdo para o canal aqui, né, que é uma coisa legal para mostrar para vocês. E eu também fiz amizades legais, né, também, por conta do carro, né, o carro antigo tem essa coisa, né, o carro antigo você acaba criando uma relação com as pessoas, porque o carro antigo ele não é simplesmente um carro utilitário, né? Ele vai além, ele tem ele traz recordações para as pessoas. No começo, às vezes, eu ficava meio assim eu tinha esse pensamento assim, cara, por que a gente gosta tanto desses carros antigos? Porque é uma coisa materialista, às vezes eu acho meio bobeira a gente assim, adorar coisas materiais. E só que quando a gente tem um carro antigo, não é simplesmente a matéria, não é simplesmente esse volante, esse parte de metal, na verdade são lembranças que trazem pra gente. E isso que eu comecei a notar por mim e pelos outros também. Às vezes essa comunidade que se cria por carros antigos tem muito a ver sobre isso. É igual eu lembro do meu avô, quando eu ando no meu carro aqui, eu lembro, cara, tem uma coisa de um sentimento de você lembrar das primeiras viagens que eu fiz quando eu era criança, da relação que o meu avô tinha com os carros. Então, eu acho que isso é uma coisa mais importante. Então, quando eu estou adorando estudar a história dos carros e tal, que tem toda essa questão de mercado também envolvida, né? Porque o carro era um produto, ele era um produto, ele é feito pelas marcas para vender e cumprir um propósito. Mas quando a coisa que a gente adora, a coisa que a gente gosta,
é a questão da relação que esse carro teve com as nossas famílias, com as nossas vidas, entendeu? Eu acho que esse amor, esse tipo de amor que a gente cultiva com os carros antigos, esse é muito verdadeiro, esse é inegável, esse é uma coisa muito interessante. E o valor histórico também, né? Então, assim, às vezes, igual eu falei, às vezes eu ficava meio assim, né? Porra, meu, não é muito legal você adorar tanto um material, uma peça de objeto, mas justamente não é isso que a gente adora, né? Eu vendo, igual eu falei, eu observando, me observando, né? O que eu gostava nos carros e o que eu observo nos outros é justamente esse amor pelas memórias, pela significação que tem esses materiais. Não é pela matéria em si, né? Claro que é legal, a gente também tem a parte o carros antigos envolve também uma questão técnica, de engenharia, de história, né? Automotiva que também tem a ver com a relação com a história do Brasil também, né? Então você envolve muitos conflitos, às vezes de guerras que aconteceram lá no Oriente Médio, que influenciaram aqui a questão do petróleo, entendeu? É uma coisa muito complexa, porque o carro ele tem uma relação muito complexa com a nossa sociedade, né? E hoje em dia ele mudou um pouco essa relação, né? Eu não sei se isso é bom ou ruim, não sei até quando, mas assim, o carro nos anos até os anos 90, ali até o começo dos anos 2000, ele tinha uma relação com as pessoas que é um pouco diferente de hoje, assim, né? E não estou falando que os carros hoje também são ruins, eu acho que a galera gosta de meter o pau nos carros hoje que são tudo de plástico, acho que não é só uma questão, hoje em dia o carro tem uma importância também, mas eu acho que é um pouco diferente, né? É um pouco diferente essa relação que as pessoas têm do carro, da família, da relação das pessoas têm com o objeto da máquina ali, com a relação familiar, né, do cotidiano que elas têm. Mas enfim, talvez isso no futuro mude, né? Talvez pelo carro ser antigo também criou-se essa relação também. Não sei até quando que vai isso, mas é uma relação legal, é uma relação que eu acho que é muito válida, né? Socialmente também, né? Não só igual eu falei, não estamos adorando apenas bens materiais, eu acho que é uma relação de história e social e relação familiar que a gente tem com os carros, que criou-se uma relação muito mais profunda do que só um objeto sendo usado, né? Até as próprias propagandas também, eu gosto muito de fazer pesquisar as propagandas antigas, né, em revistas. Eu tenho bastante gosto por isso, e né, nessas relações também tem algumas propagandas são enganosas, né? Uma tem aquela questão, né, de ser meio forçado, mas tem aquela relação também do que o produto significava, né? Você vê a relação da Belina com a família, né? Muitas as propagandas da Belina desde o início foram muito relacionadas com uma questão familiar. O Corcel já no começo ele era o carro jovem, né? Então assim, ele era uma questão mais do jovem ter a liberdade dele de comprar um carro e sair viajar. E aos poucos o Corcel foi envelhecendo, é curioso isso, o público do Corcel foi envelhecendo e ele acabou se tornando com o Del Rey já mudando a relação do produto, né, do carro com o público. E tanto que o Del Rey não tem versão esportiva, né? É curioso a gente notar isso, o Del Rey não tem uma versão esportiva como tinha o Corcel GT, né? Porque o próprio público que compra o carro, a Ford, eu acho que foi notando isso, né? O próprio público que tinha o público-alvo deles, ele era um público mais maduro já. Então, essa relação de carro esportividade era ligada com carros jovens, foi se perdendo aos poucos, e o Del Rey não teve uma versão esportiva muito por causa disso, né? Muito pela essa questão o público foi se mudando ao longo do tempo, né? E o produto foi se moldando às expectativas também, né? Do consumidor e tudo, até o próprio mercado também foi mudando, né? Também, né? Mas beleza, pessoal, aqui algumas coisas que eu fiz no carro, né? Eu consegui o para-choque, né? Eu consegui o para-choque de 79, o que mais eu consegui? Os bancos, eu consegui uns bancos que não são, né? Não são esses bancos vazados, não são o banco do ano dele, mas quando eu peguei ele estava com os outros bancos que eu acho que eram do Del Rey, também não estava com o tecido certo, não era nem do Corcel provavelmente. Então assim, embora não seja do 79, ainda é um pouco mais próximo do que seria o banco original, né? Porque banco de Corcel 2 é engraçado, é uma coisa que não se acha por aí, né? É bem difícil de achar.
E aos poucos eu vou, ó, rodas também, as rodas eu consegui um jogo de roda do Corcel, mesmo que ele tá com umas rodas do Standard, que era o Corcel Standard, tanto que aquela calotinha que tá ali, ela tá só em cima, ela não tem o buraco da calotinha. É engraçado que no começo até fiquei com dúvida que roda que seriam, porque parecia do L, mas não é do L, porque do L tem o buraquinho ali também no meio para calotinha, o do Standard não tem, e esse aqui não tem, até o Step tá sem a calotinha, dá pra ver que ele é preenchido ali no meio. E aos poucos eu fui mudando a lente do pisca, né? Eu consegui uma translúcida, eu consegui um par de faróis CBE também. As lanternas traseiras também eu troquei, também consegui uma do padrão, não é a original Ford, mas é uma do padrão que era do 79. E aos poucos eu vou, né? Essa porta aqui, a princípio eu quero ver se uma hora que eu conseguir assim parar, eu consegui fazer ela arrumar não só os podres ali, né? Mas corrigir esse retrovisor, que não é o dele. Corrigir os frisos ali que foram cortados para encaixar esse retrovisor e já fazer ele inteira, porque ela está oxidada, bastante oxidada por dentro ali também, né? Aí já arrumar as duas portas também para essa questão. Mas né, devagarinho a gente vai indo aí, o canal vai... Eu vou aos poucos também criando outros conteúdos aí, também conversando com outras pessoas também, pesquisando a história também, e aos poucos eu vou arrumando o meu carro aqui também. E ele vai sendo um material aí para o canal também, e vai entretendo vocês, me entretendo também e assim vai. Beleza, pessoal? Esse foi um vídeo aí para celebrar os 2 anos que eu consegui assim adquirir o meu Corcelão aqui, né? Espero que vocês gostem dos vídeos que vocês, quem entende, tem muita gente que quer ter um Corcel também, né? Assim como eu pesquisei vários vídeos através do YouTube também de outras pessoas que já tinham um Corcel antes de comprar o meu. Acho que tem muita gente que quer comprar o Corcel e ver os meus vídeos também por uma questão de referência. Então, e é curioso que tem muitas pessoas que até perguntam, né? E como é que é a relação, né? Como é que dá para viajar com um carro desse e tal? Tem essa coisa assim, né? Cara, o motor do Corcel é um motor, esse motor que é o Sierra, né? Que esse nome, a questão do nome é uma confusão também, né? Que era o motor 1.6 aqui já, né? Depois virou o CHT, mas assim, é basicamente o mesmo motor, o CHT é um pouco mais aprimorado, né? Que é um motor que veio lá da Renault, né? Alguns chamam de motor Renault e tal, mas enfim, está a Ford aprimorou ele, então acho que não sei se é bem certo chamar de motor Renault. Mas enfim, os nomes oficiais que a Ford dava era o motor 1.6. E assim, é um motor muito confiável, é um motor que só que assim, depende do carro que você compra, né? Assim, igual tem até postei lá o Wagner e o Rafael, que fizeram uma viagem com uma Belina CHT, 7.000 quilômetros lá para a Cordilheira dos Andes, assim, mas eles restauraram o carro inteiro, assim, arrumaram o carro, não fizeram nenhuma tunagem, assim, só converteram ele de álcool para gasolina, porque nos países aqui da América Latina não tem, né, não tem álcool, né? Então, assim, é um motor que... E eles fizeram uma viagem, arrumaram, eles mexem mesmo, né? Eles entendem de mecânica, eles mesmos mexeram no carro. E eles fizeram uma viagem de 7.000 quilômetros que o carro não deu um problema. Então, assim, depende de como o carro é bem cuidado, né? É isso que eu falo, assim, às vezes o pessoal vem, você acha que o carro pode viajar? Pode, mas assim, tem que estar com... É igual as viagens que eu fiz também, assim, embora fossem bem mais curtas, né? Eu não tive nenhum problema com o Corcel, não superaqueceu, não falhou nada. Mas assim, porque eu já peguei ele bem reguladinho, né? O carburador está bem regulado, não vazou óleo. Eu só tive que arrumar um vazamento, logo que eu peguei ele estava vazando a caixa de câmbio, que foi arrumado, eu arrumei lá no Valmir, assim, não me deu problema. E no geral, perfeito. Um detalhe que dá problema nesses carros é a parte elétrica, cara. Estava esquecendo já. Parte elétrica eu até mandei arrumar já e algumas coisas voltam a dar problema de novo. Marcador de combustível, ele marca meio fora ali. A parte da seta, que a luzinha tá no painel, tinha arrumado, voltou a pifar. Aí o que eu fiz, esse aqui, o 78, 79, não tem um marcador de temperatura, uma coisa que eu pus aqui no centro ali. Eu pus, porque viajar sem marcador de temperatura eu acho uma coisa muito arriscada, então é uma coisa que eu pus por segurança. Parte elétrica às vezes é um pouquinho complicada, mas
a parte mecânica, cara, igual a galera fala de câmbio, o câmbio é ruim, velho, se você aprender a engatar ali, cara, e é igual a viagem do Wagner e do Rafael são a prova de que esse carro é... Tem uma viagem, até a viagem que eles se basearam para fazer, que eles se inspiraram, foi uma viagem que a Quatro Rodas fez com o Del Rey daqui do Brasil até os Estados Unidos. Então, assim, eu não lembro quantos 1000 quilômetros que foram lá, foram uma pá de quilômetros, né? Você viajar com um carro desse, você tem que estar, acho que foi um Del Rey, uma Pampa e uma Belina, se não me engano, eu não lembro agora, eu lembro que tinha um Del Rey e tinha uma Pampa. E eles fizeram uma viagem para lá, e aí chegaram, o carro bem cuidado, era um carro novos na época, né? Mas a viagem que o Wagner e que o Rafael fizeram foi agora, mas eles arrumaram o carro inteiro, né? Arrumaram o carro inteiro para não dar BO e não deu BO, o carro foi firme. Mas então é isso, pessoal, eu vou deixando vocês aí pro vídeo não ficar muito longo também. Esse vídeo é mais pra gente papear aqui, conversar, ter um papo mais informal assim, né? E explicar as coisas, né? Como que o canal surgiu, né? Tudo começou com esse Corcel aqui, com comprar um Corcel, e as coisas começaram a acontecer, né? Eu vi que tem muita gente interessada em Corcel, isso é legal. No YouTube tem canais de Corcel, mas eu acho que tem pouco, né? As pessoas, eu acho que falam um pouco sobre essa linha, né? Eu acho que tem muito conteúdo sobre Maverick, sobre Opala, né? Fusca, então nem se fala, né? Eu acho que tem pouco material sobre Corcel, as pessoas divulgam um pouco, mas tem muita gente que se interessa sobre isso, pelo fato do carro ter participado bastante da vida das pessoas, né? Então eu acho legal assim, justamente dar valor para esses carros que às vezes não são tão, né, tão valorizados quanto deveriam, assim, né? Mas beleza, pessoal, vamos lá, vamos ficando para vocês, mais para frente tem mais material aí, mais sobre história dos carros também, mostrar outros carros também e assim vai. Vamos ficando por aí, pessoal. Um grande abraço, pessoal. Fiquem bem, até a próxima e até um próximo vídeo aí do canal do Corceleiro. Falou, pessoal.